Irmão, nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, e diz assim a palavra do Senhor: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém? Irmãos, não é irônico a gente ler um texto desse na última semana da entrega do imposto de renda no Brasil? Né? A gente não faz o cálculo, né? A gente não calcula o dia e os eventos da semana, mas assim estamos. Pelo menos se alguém estiver escutando essa mensagem em outro momento, aí, com as questões que a gente consegue registrar e gravar aqui para que você bênção em qualquer momento que seja aqui, assim como a canção do louvor, né? Tudo entregarei. Né? E aí a mente vai para roupa. Essa semana preciosa que a gente tem, né, de questionamentos, né, do que você deve ou não deve fazer. Eu também estou nessa. Estou agora, amanhã aqui, passar o dia também acertando meu imposto de renda. A Dê já fez o dela, porque todo mundo aqui tem que prestar contas e, enfim, uma fase difícil. E vem essa parte da gente saber até onde a gente vai, até onde a gente evita isso, enfim, quais caminhos a seguir. Mas estamos na semana de nos submetermos às autoridades. Aliás, talvez na sua Bíblia, na divisão de texto aí no capítulo 13, o subtítulo desse início do capítulo 13 está escrito obediência às autoridades, ou submissão às autoridades. E esse é o tema para hoje, a gente entender o que a palavra de Deus nos diz sobre submissão, sobre autoridade, que é uma palavra também hoje questionada, né, na cultura, no dia a dia da sociedade, mas está aí. Sempre temos que enfrentar esses temas, essas tensões. E é interessante que Paulo está aqui, desde o início da sua carta, ele vai falando e vai não crescendo na aplicação daquilo que ele já falou, daquilo que ele colocou aqui como ensino, como doutrina da igreja, aquilo que é a essência do evangelho, e ele vai indo agora para a gente aplicar isso na vida. E ele chega a esse momento que ele está falando sobre a postura do cristão, de um discípulo de Jesus, no dia a dia em sociedade, onde é necessário ter ordem, onde é necessário caminhar em obediência, não só à igreja, mas onde Deus nos coloca. Aqui no versículo 4, que a gente acabou de ler, o apóstolo afirma que toda autoridade vem de Deus. Que a existência da autoridade, a autoridade civil mesmo, não só na igreja, mas civil, que traz ordem para a nossa vida, ele fala que é boa. Olha o versículo 4, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Agora, anarquia, fazer cada um do seu jeito, parece que não é a direção de Deus para a vida de ninguém. Até porque vai viver numa sociedade anarquista que quem vai sobreviver num ambiente desse é a lei do mais forte. É quem tiver a maior arma, é quem tiver a maior força. E a gente já viu movimentos. A anarquia é bom naquela fase que você não quer prestar conta para ninguém, é muito novo
para as consequências disso, mas dentro de uma sociedade inteira, né, todo mundo, cada um fazer o que quer, a gente já viu momentos como esse e a bagunça e o caos que isso provoca. Aí é interessante que ainda no versículo 3, Paulo vai usar alguns termos que são bem abrangentes aqui, e ao descrever a bondade de um possível governo, porque ele vai dizer assim, versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Mas ele sabe que há exceções para isso, porque ele inclusive está vivendo uma sociedade ali debaixo do Império Romano, com maus governantes. Mas ele quer, nesse momento, a princípio, pelo menos uma das ideias aqui, Paulo quer deixar claro a César e a todas as autoridades da sua época ali, que eles saibam que aquele que é discípulo de Jesus, ele não está em rebelião com a autoridade que exerça a sua autoridade para o bem de uma maneira correta. E em outras palavras, ele quer que a autoridade ali romana, a princípio, também saiba que ela está ali para promover o bem, para fazer aquilo que é correto. Então não está falando sobre uma autoridade de qualquer maneira, que a autoridade ela tem sua responsabilidade também. E aí Romanos 13 nos ajuda a pensar como é que pode ser então a nossa vida na relação com o governo, na cidade onde o Senhor nos coloca, no dia a dia de prestação de contas que todo mundo aqui está envolvido. E aí como é que a gente aplica essa questão da submissão à autoridade civil, mesmo nós que somos discípulos de Jesus, mas a gente vive nesse mundo onde Deus nos coloca. Como é que a gente se envolve, inclusive, nesses processos com responsabilidade, porque enquanto você tiver vida, você vai estar debaixo de governos que estão hoje presentes e que virão no amanhã, e aí você simplesmente ignora, espera pelo céu, ou você se envolve e tenta ser bênção onde Deus te coloca a partir de hoje, deste agora e de amanhã que ainda não chegou. Então aqui a gente tem dois ensinamentos nessa passagem. Primeiro, concentra-se nos versículos de 1 e 2, e depois versículos 3 a 4. Primeiro, nos versículos 1 e 2, ele fala claramente sobre a questão da submissão. Mas é interessante que no segundo momento, versículos 3 e 4, Paulo vai falar da questão de aplicar uma tal lei moral que existe na vida de todo ser humano, homem, mulheres, não importa o gênero, todos carregam uma lei moral, e essa lei moral, ela traz uma ação na vida das pessoas, uma maneira de viver, de se comportar, e aí tem a tal da ação legislativa e judicial que nos ajudam a caminhar numa sociedade. Você é crente, não é crente, cristão, não cristão, discípulo de Jesus, qualquer coisa que você viva, mas tem uma ordem, tem uma forma de caminhar nessa vida. Então, antes de falar sobre esses ensinamentos aqui dos versículos 1 a 4, vamos só ver alguns versículos que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu, e aí ele fala justamente, ele escreveu Romanos 13, mas tem outras das suas cartas que ele vai nos dar dicas preciosas e lembrar que nós que somos de Deus, somos nascidos de novo, que somos cristãos, sim, se você nasceu nessa terra chamada Brasil, você é brasileiro. Se você vive aqui há muito tempo e migrou de outro país e pediu cidadania, talvez você tenha até dupla cidadania. Mas a princípio, vivendo aqui, você vive debaixo da lei brasileira, da sua nacionalidade, dessa pátria, mas se você está em Cristo, você é cidadão de um outro reino, em primeiro lugar. Você é cidadão do reino de Deus. E é isso que nos traz igualdade com outros irmãos e irmãs espalhados mundo afora, que em Cristo nasceram de novo, que em Cristo agora são feitos filhos de Deus. Então nós temos uma pátria que não é deste mundo, mas estamos nesse mundo. É por isso que Paulo vai falar em Filipenses 3:20, pensando que há pessoas vivendo neste mundo, perseguição, injustiça, maldade, dores, e nesse momento, onde o Novo Testamento está sendo escrito,
sem muita perspectiva de ver mudança. Porque logo, logo, a própria Jerusalém será destruída ali, pegará fogo, o templo vai ser destruído, esses irmãos, muitos vão morrer queimados, vão morrer perseguidos, vão morrer ali no grande Coliseu de Roma, que existe até hoje. Um dado histórico, físico, para entender que estamos falando de história. Não estamos falando de um conto, de uma ideia, de um pressuposto religioso. Não, não, não. Vai na Itália, visite Roma, delicie-se lá numa possível viagem maravilhosa que é, mas não tire apenas foto. Quando você estiver diante do Coliseu, eu acho que eu já contei isso aqui, eu tive a oportunidade de ir uma vez com a D para lá, numa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos abençoou. A gente estava numa viagem missionária em Portugal e emendamos férias e que experiência. E quando você vê o Coliseu, irmãos, teu coração dispara. É impressionante, não tem ninguém que vê aquilo e simplesmente fala, olha lá, não tem esse lance não. É um negócio que mistura pavor, ou temor, ou sei lá o que nome usar, e maravilha, uma coisa que você fica maravilhado. É empolgado de estar ali, mas vê uma emoção junto, imaginar os milhares de pessoas que perderam a vida naquele lugar. Em ruínas, preservado. E quando você entra num dos pontos do Coliseu, tem uma cruz. Tem uma cruz ali em destaque. E isso é um negócio que mexe com você. Então, Paulo escreve assim, vou repetir aqui em Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse versículo dura até os dias de hoje para a nossa vida, para trazer esperança. Mas imagina a igreja que está recebendo essa palavra debaixo dali está iminente ali, talvez perder a vida. Por causa de injustiça de governos, por causa de perseguição religiosa, ou, enfim, outras coisas que envolvem. Aí ele vai falar em Colossenses 3, capítulo 2, versículo 3. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Num texto que não está aqui no PowerPoint, mas só para citar em 1 Coríntios 6, 19 a 20, ele vai falar que nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados por um preço. E é interessante que Pedro também vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, para lembrar, somos peregrinos. Pastor Gerson Borges tem uma música, Gerson Borges, querido amigo nosso aqui da igreja, tem uma música chamada Peregrinos. Vai escutar. Que letra bonita, que letra que inspira o nosso coração, para lembrar, somos peregrinos nessa terra. Ô irmão, está na adversidade do dia de hoje? Está com o coração agitado? Está com lágrima nos seus olhos? Mas lembre-se, lembre o seu coração, somos peregrinos. Estamos de passagem. Todos aqui estão de passagem. Aqui não é nossa moradia fixa. Mas aí Pedro vai dizer também, no capítulo 2, versículo 13, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Não é interessante? A gente lê a palavra de Deus, entende nessa linguagem, quando a Bíblia fala que Jesus é o nosso rei, que nenhuma autoridade humana está acima dele. Mas existe autoridade humana, mas não acima de Jesus. Mas por causa de Jesus, a gente pode se submeter à autoridade humana, porque você sabe que Ele está acima de tudo isso. E Jesus nos ensina que para a glória dEle, a gente caminha em obediência. E aí Jesus diz em Mateus 22, 21, deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E por que você pode fazer isso? Porque você sabe que tudo é de Deus. E tudo sendo de Deus, está estabelecido da maneira como lido com as demais coisas. Aquilo que o Senhor fala para nós nos submetermos. Irmãos, eu falei brincando no início, para quebrar o gelo com os irmãos. Mas a gente está na semana de imposto de renda e de outras coisas. A pergunta aqui não é se você acha que é justo ou injusto. Se você acha que é muito ou pouco, se você vai fazer isso dentro da lei para uma forma ali, até porque você tem
escolhas no caminho ali da prestação de contas disso e daquilo. Mas é questão que você tem que declarar. Você vai ser isento por causa de outras... Você vai seguindo aquilo que é a lei onde o Senhor te colocou. E não tem jeitinho brasileiro. Tem a maneira que você vai prestar contas e prosseguir na vida. E caminhar nisso, porque o Senhor nos ensina a nos submetermos à autoridade onde o Senhor nos colocou ali para viver a vida. Mas uma autoridade que promova o bem, que seja justa, que caminhe corretamente. E espera aí que a gente vai continuar nessa ideia aqui. Há muitas implicações desse texto de Romanos 13, e o texto é maior depois, né? Porque a gente vai seguir aqui nessa pregação aqui nos próximos domingos. Eu acredito que Romanos 13, talvez até domingo que vem a gente conclua ou pega mais uma semana. Mas, aliás, irmãos, sobre autoridade, submissão à autoridade, sobre esse texto de Romanos 13, a literatura cristã de pessoas sérias que se debruçam nesse tema aqui é densa, é profunda, mas aqui é só um ponto para a gente poder meditar, aplicar algumas coisas na nossa vida, temer ao Senhor e prosseguir. Mas lembra o teu coração, lembra aí teus valores. Somos, antes de tudo, cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. E nosso mandato aqui, nessa terra, é glorificar, é magnificar o Rei Jesus. Seu nome, tudo para a sua glória. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto pudermos produzir algo, enquanto você vai trabalhar, vai se dedicar, vai produzir, vai prosperar nessa terra, tudo para a glória do Senhor. E aí, parte da nossa vida para glorificar o Senhor, para exaltá-lo, para mostrar e magnificar o nome dele. Irmãos, missão nossa, dada a nós, é entrarmos nas esferas da sociedade. É podermos servir também onde o Senhor nos coloca, como bons engenheiros, bons administradores, bons profissionais da saúde, bons profissionais da educação, da criatividade hoje que é global, da sabedoria que o Senhor nos dá e que a gente tem acesso, de crescer, de, desenvolver isso, de poder ser bênção, não só na igreja local, onde o Senhor nos coloca também para servirmos, com nossos dons e talentos, mas a nossa vida acontece da porta para fora desse prédio, dos nossos contextos religiosos, e o Senhor pode te colocar também para servir numa prefeitura local, no estado onde você trabalha, no Distrito Federal, para servir a nação toda, com os valores do reino de Deus, com o desenvolvimento da sua capacidade e para você poder ser um instrumento de permear essa cultura com os valores, com o cheiro do que é reino de Deus, da verdade de Jesus. Isso inclui o governo. Inclui o governo que é para servir a nação. Agora, vamos entender primeiro o que é se submeter à autoridade, que é o que diz versículos 1 e 2. Vamos ler versículos 1 e 2 mais uma vez. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Alguns textos dizem as autoridades governamentais. Aí diz assim, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Espera aí, vamos por partes. Fica claro aqui nesse texto que não importa, não está falando sobre o tipo de governo que a gente está seguindo, qual partido que assumiu, o momento que você está vivendo agora, mas está dizendo que existe governo, autoridade, as leis e demais coisas aí que dirigem uma sociedade. E, a princípio, toda autoridade vem de Deus. Aliás, versículo 1, a primeira parte. Não há autoridade que não procede de Deus.
Aí é interessante se lembrar, peraí, como assim? Até porque em João, capítulo 19, versículo 11, Jesus está diante de Pilatos, Pilatos que vai ter a autoridade momentânea ali para, de fato, colocar Jesus na cruz, independente daquele contexto aí teológico, que a gente pode falar quem colocou Jesus na cruz, mas na parte civil, de autoridade local, é Pilatos que vai determinar ali a sequência do julgamento. E Pilatos, um homem mau, cruel, irresponsável, diante de Jesus ali da sua crucificação, é Jesus que diz para Pilatos: você não teria autoridade alguma sobre mim, se essa não lhe fosse dada de cima. Agora, há uma autoridade. A autoridade sendo usada de maneira maligna. Mas é Jesus que está dizendo para o próprio Pilatos que vai exercer essa autoridade de uma maneira errada. Então ninguém aqui está falando que não existe autoridade errada. Mas existe autoridade. E aí existe o pecado que distorce essa autoridade com outros valores. Mas aquilo que Deus instituiu é para promover o bem. Era para promover ordem. Era para ser bênção. Ou é para ser bênção. Mas não importa se você elegeu alguém e concedeu autoridade. Naquele momento essa pessoa tem autoridade. Você gostando ou não gostando dos resultados, dos meios que levou alguém. Enfim, já entendeu. Mas o princípio bíblico é entender toda a autoridade, Deus está por trás, em certa parte aqui para a gente entender. E aí, isso aqui nos dado a essa questão da submissão. Nós nos submetemos porque o Senhor está por trás de tudo aquilo que é autoridade na vida. E aí a gente vive num Brasil desorganizado, num Brasil de injustiça, num país totalmente onde leis e poder é distorcido, invertido e sai uma outra coisa. E aí o que a gente faz? A gente, peraí, vamos fazer uma Bíblia mais brasileira, que tem vários jeitinhos da gente sair dessa enrascada? Mas vamos pensar aqui na maneira mais dura primeiro. Primeiro fala sobre nos submetermos. Estarmos debaixo de uma autoridade de governo. E aí é interessante que, eu vou até usar um termo agora que alguns vão chocar, ou talvez você não saiba bem o que é isso, mas a princípio, nossa nação, a gente se submete a uma Constituição. Oi? Existe Constituição no Brasil, você sabe, né, disso, né? Então, algumas pessoas parece que não sabem, mas era para ter, é para ter, e é para ela nos dar uma ordem básica. Né? Você concordando com ela ou não, em alguns trechos disso e daquilo, mas ela existe para trazer um certo tipo de ordem. Então, a princípio, nós submetemos como cidadãos brasileiros e pessoas de Jesus nessa vida em sociedade, debaixo de uma Constituição. A Constituição acaba implicando em outras leis. Isso deveria ser fundamento para governo de toda a nação. Como é que falava naquela campanha? Do Iapoca ao Chuí. Chuí, né? Que fala? Chuí, né? Eu já fui para Quixeramobim, irmãos. Eu já pisei naquela terra. Essa eu sei que existe. Né? Mas o Iapoca e o Chuí eu não fui ainda, não. A gente sabe que tem, né? Porque estava na campanha. Não, existe mesmo, né, irmãos? Por favor. Mas então, é complicado, né? Tanta diversidade, tanta loucura que tem nessa terra de ponta a ponta, mas estamos aqui. É aqui que o Senhor nos colocou. Existe Constituição, existe leis, estamos no Brasil, nos submetemos a uma autoridade superior ou governamental, como diz o texto aqui de Romanos 13:1. E era para ser assim, submetemos a Constituição, as leis. E aí é uma segunda camada dessa parte de obediência, porque dentro dessa Constituição e dessas leis, nos tempos atuais, e no momento que o Senhor nos coloca de vida para a gente viver aqui, existe maneira da gente escolher ou votar para presidente, com isso você escolhe o vice-presidente, o que acaba sendo muito importante no Brasil. Temos senadores, temos deputados, temos o voto, ou a ausência dele, se você não quer se envolver com isso, porque também é uma escolha,
né? A escolha é, você vota ou não vota? Quem não vota não é menos cidadão do que aquele que vota, porque está na lei também a opção, né? E aí existem as consequências que você tem que prestar conta disso, aquilo, ou pagar uma multa, ou fazer o que seja, mas para você estar com seu CPF em dia, passaporte válido, você tem que estar ali votando e justificando isso. Esses líderes eleitos deveriam defender a Constituição, deveriam ser ali, né? Tá na primazia, serem os primeiros ali a defenderem aquilo que eles estão ali sendo eleitos para, e deveriam ser uma autoridade secundária ali nesse quesito. A Constituição, há leis, há essas autoridades que estão debaixo da lei. Aí temos, lógico, governos estaduais, municipais, toda essa dinâmica de vida que você sabe ou está aprendendo dependendo da tua idade. E todos esses, de acordo com Romanos 13, irmãos, e outras esferas onde a autoridade se manifesta, são autoridades governantes. Que a Bíblia está falando aqui, Paulo está falando aqui, está nos ensinando aqui a nos submetermos. E aí você tem que pensar de novo, mesmo que eu seja um meio de colocar tal pessoa nesta autoridade, mas a partir de tal pessoa estar eleita para tal autoridade, você se submete a essa autoridade ali que está definida por lei. Então, versículos 1 e 2, de capítulo 13 aqui de Romanos, mesmo na nossa vida de uma república que deveria ser democrática, constitucional como a nossa, mas é para dizer, existe autoridade, existe governo, existe submissão, e o oposto a isso vira um caos e bagunça e desordem. Mas é interessante que, sim, temos autoridades governamentais, e versículo 3 e 4 vai dizer, e existe uma lei moral que vai atingir toda a ação legal, legislativa e judicial que permeia a vida. E a lei moral não é religiosa. Há uma lei moral em cada homem e cada mulher. Só que pegando o gancho que está implícito aqui nos versículos 3 e 4, que diz que isso está acima das autoridades governamentais. Porque é interessante que, observe, nós vamos encontrar palavras de bom e mal, conforme a gente lê aqui, e não é o governo que definiu o que é bom e mal, mas é para recompensar e punir, ou deveria fazer. E quando não faz, aí é um outro capítulo, para a gente saber, entender o que é a virada de página nessas coisas. Mas nesse momento aqui, vamos ler os versículos 3 e 4. Irmãos, hoje é uma mensagem difícil, tá? Aliás, você já me ouviu falar sobre isso antes, né? Uma mensagem difícil, porque o negócio aqui vai capítulo a capítulo, texto a texto, indo mais denso, mais profundo, mais cheio de um texto que vai nos dando muita coisa para pensar e meditar. Mas olha que interessante a linguagem desse texto, versículos 3 e 4, e a clareza. Porque os magistrados não são para temor. Não é qualquer magistrado. É magistrados que não deveriam ser para temor. Começa daí. Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Se quer viver sem medo da autoridade, faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então, a partir desses versículos aqui, o que está implícito nesse texto, ou está claro aqui no texto, é que existe bem e o mal. E existe certo e errado. E são realidades que Deus coloca na vida do crente, do não crente, do discípulo de Jesus, daquele que está aqui hoje e não frequenta igreja, que não frequenta nenhum grupo religião, ou frequenta outras religiões e outras ideias, não importa. Existe o bem e o mal, existe o certo e errado. E não é o governo que definiu isso a princípio. Não é o voto que decidiu se essas coisas são assim ou não são. O ser humano sabe discernir isso.
Tem algo aqui dentro de cada um de nós que bate para o certo e para o errado. Mesmo que essa compreensão seja limitada e imperfeita. Todo homem, toda mulher que respira, bebê, vai crescendo, aí a compreensão do bem e do mal vai mudando e ajustando e ganhando outras dimensões. Mas a criancinha de 1 ano de idade é interessante. Ela, dentro da sua limitação e daquilo que ela consegue compreender, e ela sabe que está errado e que está certo. Basta você ver um monte de vídeo no YouTube, se você não tem mais contexto de bebê em casa e criança, porque que interessante, como aprende rápido esse negócio. E ninguém pergunta se ela se converteu, se ela fez o catecismo, né? Tá lá, não se batizou, né? Enfim. Então, na vida de quem é cristão e não cristão, há uma lei moral. Só que a Bíblia diz que essa lei moral que está acima e por todo lado de qualquer autoridade governamental e de qualquer cidadão, é algo que é porque Deus está acima de todas as coisas. E Deus permitiu, na sua criação, que isso, mesmo com a queda, mesmo com toda a distorção e termos sido afetados pela queda, mas tem algo ainda preservado ali, que fala, isso não está certo. Irmão, se você vê uma pessoa agredindo uma criança na rua, você não pergunta se aquela criança, de quem que ela é filho? Não, se você é um adulto abusando de uma criança de uma maneira de violência e de uma maneira que você sabe que aquilo está errado ali, diante dos seus olhos, você não fica perguntando o que você deve fazer, o que você vai fazer. Sobe uma indignação. Não estou falando agora o que você vai fazer, mas dentro de você sobe uma indignação. E ninguém perguntou se você é crente. Ninguém perguntou, mas e aí, qual igreja? Você é reformado ou é pentecostal? Né? Para saber que tipo de indignação. Se é uma indignação que vai falar em línguas, ou uma indignação que vai fazer o quê? Né? Vai recitar as 5 solas, né? Da FIDS lá. Não. Indignação é indignação, de certo e errado, bem e mal. E o cara pode ser um ateu, uma pessoa, e ela sabe discernir esse negócio. Então, irmãos, olha que interessante, porque na vida, mesmo no Brasil e em outros países, mas vamos falar de Brasil, e onde o Senhor nos coloca num país, num ambiente de cultura ocidental e de outras coisas que isso implica. Mas é interessante que a maneira como a gente lida, onde o Senhor nos coloca, há uma universalidade dessa lei moral, que é o que torna ser possível viver numa sociedade pluralista. Pluralista que tem corintiano, palmeirense, santista, que a princípio deveria funcionar a lei, porque quem mata torcedor em estádio, aquilo é bandido. É gente que não tem nada ao mal, não é torcedor. Torcedor leva na brincadeira, a gente quer tirar o sarro um do outro aqui brincando, né? E vai de boa. Mas tem lei. Até porque há limites na minha brincadeira, nas coisas que eu posso fazer. Mas é interessante. Lei moral que atinge, se a pessoa aqui ela é de outra religião e vem assistir um culto com a gente. Já pensou se a gente tivesse a liberdade de colocar, então, todo mundo que não é batista, né? Sente mais à minha direita e lá no fundão. Né? E aí os que são batistas de carteirinha sentam nas primeiras. Maluquice seria essa, né? É maluquice, irmãos, mas só para você entender as maluquices que a gente já viveu. Eu sou do tempo que eu cresci em igreja pentecostal e aí mulheres sentavam de um lado e homens dos outros. Eu só não lembro se era do lado direito ou esquerdo. Mas tinha esse negócio, tinha um corredor no meio e era de boa. Todo mundo entrava, tal, ninguém fazia pergunta também. Né? Até hoje eu me pergunto, mas por que tinha essa divisão? O que era o negócio, né? Mas era assim. Mas não era por causa de manual. Era coisa da época, coisa dos cacuetes da época que depois muda. Graças a Deus que mudou. Inclusive nessa igreja hoje é diferente. Não vou nem falar muito disso, mas é assim. Mas aqui, irmãos, não é interessante? Nós no Brasil e no mundo aí ocidental, e estou falando do mundo ocidental porque a gente não tem tempo para falar de coisas que acontecem no Oriente Médio, por exemplo, com outros valores da cultura. Mas dá para a gente pegar o gancho aqui e depois prosseguir, cada um aí, Deus dando graça e naquilo que você faz de perguntas, né, para o teu coração e naquilo que você quer aprender a mais. Mas há uma universalidade da lei moral
que torna possível a gente viver numa sociedade pluralista, de gente diferente, de gostos diferentes, mas que são brasileiros. E são brasileiros que, dentro da limitação, você sabe o que é bem, você sabe o que é mal, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Agora, ainda assim, só porque a gente tem essa lei moral dentro de cada um de nós, isso não é garantia que vai dar certo o negócio. Porque, em certa medida, algumas ações que, no caminhar da história, há choques, há confronto, há bagunça. Mas dentro do possível, é possível, em alguma medida, essa lei moral que está escrita dentro de cada coração, de cada homem e de cada mulher, porque Paulo vai dizer, agora eu vou citar o texto, Romanos 2,15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles. Vou voltar aqui nesse ponto, irmãos. A não ser que haja uma doença de fato muito, muito grave na vida de tal pessoa, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. O que é o bem e o que é o mal. Sabe? Todos têm esse conhecimento. Até porque você, que é homem, mulher, o outro, você sabe o que faz nós sermos humanos. E a gente está falando daquilo que a gente sabe por experiência empírica. Que você é. E aqui a gente não está falando da tua capacidade de conhecimento, dos limites disso. Porque lógico que temos condições diferentes dessa compreensão, mas todos têm algo. Todos sabem diferenciar algo. Do básico sabem. Agora, não é interessante que Deus, na sua misericórdia, aquilo que a gente chama de graça comum, Ele se agradou de colocar no nosso meio, na nossa vida, essa parte dessa lei moral visível a todos os homens, mesmo que seja algo que é imperfeito. Não estamos falando de perfeição nessa vida. Mesmo imperfeito, mas há algo que todo homem e toda mulher sabe olhar e fazer algumas considerações. E é por isso que é possível, mesmo nessa sociedade pluralista, cidadãos e legisladores, aqueles que têm autoridade, cheguem a algum tipo de acordo para a vida ser possível, para a vida andar, para a gente ter uma noção um pouco do que é bom, do que, o que pode ser bom para a nossa nação em um certo sentido, que é aquilo que a gente vai chamar de bem comum. Há um bem comum que se tenta colocar em prática. Tem muitas fragilidades nisso também, porque muitas coisas têm um peso diferente, mas a gente deveria se alegrar a princípio por isso. Porque se não depende de que um presidente seja convertido para essas coisas andarem. Ou você está esperando ainda um crente de tal denominação evangélica assumir o poder. Isso é uma loucura. E não tem nenhum problema se alguém capacitado, alguém que seja levantado numa nação e seja também temente a Deus, convertido ali, para manifestar justiça sobre crentes e não crentes. Que tem muita igreja no seu linguajar, ou crentes aí, que é uma coisa esquisita, né? Que a pessoa quer um despachante evangélico, né? Sempre para favorecer alguma coisa da igreja, da sua vida, tudo. É isso que você quer. Você quer um vereador amigo. Para quê? Para achar que ele vai conseguir um caminho para você ter o IPTU gratuito. Ou um desconto, né? Ou arrumar não sei o quê. Antigamente a gente queria ônibus de graça, né? Dentro de algumas coisas que acontecia. Né? Então, assim, é uma loucura isso, né? É uma doideira. Agora, a gente devia se alegrar que há essa graça comum para promover esse bem comum a todos e a gente poder viver a vida, irmãos, submissos e obedientes, não em rebelião. Agora, Romanos 13 implica que existe uma lei moral. Ela existe. E deveria ser, ou é função do governo, tentar proteger os bons e punir os maus. Não é tanto faz. Deveria ser função de autoridades governamentais ou autoridades superiores estarem preocupadas em promover o bem, a justiça. E essa lei universal, moral, que é universal, e pode ser conhecido por todos, todas as pessoas,
deveria ser possível ter um acordo, uma maneira de viver numa sociedade pluralista, de modo que tem algum grau de união nessa sociedade. E a gente deveria se alegrar por isso, porque há uma graça comum de Deus na vida. E isso ainda mostra de maneira externa aí a bondade do Senhor para todos nós. Agora a gente está vivendo tempos de muita lambança com tudo isso que eu estou falando aqui. Então, entre falar aqui e o que a gente está observando nos dias de hoje, difícil, mas o texto é para nós aprendermos. Até porque esse mesmo Paulo aqui, não é a Bíblia que fala, mas diz a tradição cristã e a história, ele ainda vai ser julgado, morto, e de uma maneira cruel, injusta. Mas ele está falando ainda aqui sobre isso. Não está falando aqui à toa, não está falando de alguém que não tem a experiência na vida, é alguém que está indo na contramão. Olha, o ideal é esse aqui, e esses aqui estão fazendo algo errado, que está no poder. É por isso que a gente tem que entender. Sim, nós cristãos temos acesso à palavra de Deus, à lei de Deus, a entender que essa lei moral tem algo que é do Senhor para nós. Temos um filtro diferente porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita o coração de todo aquele que crê, que nasceu de novo. E temos, então, a autoridade da palavra de Deus diante de nós, a Bíblia Sagrada, que deve nos nortear, moldar os nossos corações, as nossas convicções, inclusive as nossas convicções na maneira como isso é aplicado na sociedade política. A política é a maneira de a gente viver tudo isso aqui, não é partido. E aí, aquilo que a gente aprende da palavra de Deus tem um filtro para a gente colocar isso na vida e nas nossas ações e decisões, se é pelo voto ou se é pelo meu engajamento, e aí dá um outro caminho de conversas. E aí, a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que ele nos ensina, está acima. E se vem uma lei que contradiz a palavra de Deus, eu me oponho a isso. Eu digo não a isso. Aí vai entrar aquela área da desobediência civil. Mas não é porque eu acho. É aquilo que vem contra a palavra de Deus. Não contra o meu achômetro evangélico. Não porque se eu sou a favor de tal candidato ou tal candidato. E você sabe do que eu estou falando aqui, estou entrando num território bem perigoso, mas é necessário a gente falar, porque a gente vive esse tempo de polarização, que é uma manipulação também na vida de todos nós aqui, e de tensões, e disso, daquilo, outro, e você viu, né? Passa a eleição, vem um ou vem outro, ou volta um e volta outro, igual a gente está vendo nos Estados Unidos também. Quais são os desdobramentos disso no Brasil, não sabemos e não saberemos enquanto a vida não andar. Mas eu te garanto, você não pode atrasar o IPTU, o IPVA, o condomínio, a conta de luz, a conta da internet lá da sua casa. Atrasa um dia para ver o que acontece. Passa pelo radar, que você não sabe nem se foi partido de esquerda ou de direita, ou sei lá o que foi o partido, né, que colocou lá. E passa lá e fala assim, não, eu não me submeto a isso. E passa. Você vai ver as consequências que virão. E vai vir na data certa, a tempo. É impressionante como esse negócio funciona e não falha, né? Não importa qual é o partido no poder. Se tem uma coisa que não falta, é a conta que você vai pagar dos seus atos na sociedade, na vida pública. Não é impressionante? Aí você tem família que se quebra por causa de opinião, de divergência, mas está todo mundo pagando as mesmas contas, né? Que coisa maluca, que era uma coisa para a gente acordar e trabalhar diferente quando um irmão pensa diferente de você, sobre candidato, sobre isso, sobre aquilo outro. Mas ao mesmo tempo, peraí. Isso aqui deveria ser um peso, irmãos, porque não é sobre partido político, mas sobre algumas escolhas que vão trazer implicações. E aqui a gente vai percebendo, tem coisas que vão contra a palavra de Deus já na largada. E aí eu posso fazer uma escolha. E você não vai ser chamado de fulano ou isso, ista ou ismo, ou sei lá o que, né? Dos grupos aí que tem o nome de um candidato político, e aí por você não ser a favor de tal bandeira,
Ah, então você é isso. E se você for a favor de tal... Ah, então você é aquilo. Quem disse? Como é que você está entendendo? Né? Que atalho é esse que está se pegando hoje? E aí a época que a gente vive de mídia e de manipulação digital e tudo mais, cria esse caos. Ô, canseira que é. Ô, eu não sei você, mas é cansativo. E pensar que a gente vai entrar nisso ano que vem. E aí começa. Tem uma vantagem, eu vou falar isso de uma maneira irônica, tá? Mas enquanto a igreja não cresce, porque eu oro para que a igreja cresça, eu não quero ser limitador do crescimento da nossa igreja. Mas uma coisa que a gente desfrutou, pelo menos nesse tempo aqui, você vê que uma igreja, ela não cresceu o ponto que outros acham que ela deveria crescer, porque não veio um pipoqueiro ainda aqui, né, no final do culto, e não tem aqueles caras entregando santinho na porta da tua igreja. Quando vem é porque fala, opa, alguma coisa aconteceu aqui que chamou a atenção, né? O irmão maluquinho que fala aleluia fora da hora, a gente já tem, né? Não, brincadeira, né? Isso que faz a igreja crescer, né? Tem os doidinhos de Jesus também fazem parte, né? Irmãos, é isso. A gente às vezes complica as coisas. E o desdobramento para valer da vida. Aqui está um texto, irmão. Estamos falando de gente que está com a vida correndo risco mesmo ali vai morrer pelo causa do evangelho, por causa do seu testemunho público. Não é por causa do seu candidato político. Aqui o que importa são os valores do reino de Deus. E sim, tem partido que já na largada, eu estava falando sobre isso, que na largada já coloca princípios que vão contra a palavra de Deus. E o que você está fazendo com isso? Está levando de tanto faz? Tem coisas que já vão claras na sua lei moral, já vai na contramão de tudo. Tentando desmantelar tudo aquilo que é a palavra de Deus. Agora, vamos caminhando. Porque tem algumas coisas na vida que a palavra de Deus diz que é essencial para o bem comum. A palavra de Deus diz que é essencial para a nossa sobrevivência numa sociedade. É isso que eu estou falando, irmãos. Saber diferenciar o bem e o mal é para o nosso bem. Saber diferenciar o que está errado e o que está certo é para o nosso bem. É por isso que quando alguém que é temente ao Senhor, mas que conhece a palavra e é preocupado de verdade com a vida em sociedade, como alguns cristãos deveriam se engajar com mais responsabilidade na vida pública e na vida em sociedade. E não como igreja denominacional. Porque a igreja denominacional ela implica nessa pluralidade também de vida. Então uma denominação ela não entra nesse engajamento na forma política organizada, porque não é isso que Deus nos chamou. Mas cidadãos podem ter seu chamado, podem ter sua maneira de servir e de abençoar. E aí quando você entende alguns valores que são essenciais para a vida, tome cuidado mesmo. Tenha o temor de Deus na promulgação de leis, nas propostas que são feitas. Escuta aquilo que está sendo colocado como lei, como maneira para a gente andar junto. E perceba que nos tempos de agora, quanta coisa está sendo feita que não tem temor a Deus em nenhuma delas. Que Deus é só na hora da campanha. Na hora que for virar lá. Então você presta atenção agora. Porque ano que vem você vai votar. E daqui a outros 2 anos você vai votar. Se não mudar a lei, que parece que estão querendo mudar de novo. E aí vai para outras questões. Então, irmãos, é bom a gente ter argumentos bíblicos, conhecer a palavra de Deus, conhecer o desdobramento que a palavra de Deus nos ensina para ter prosperidade na sociedade, o bem comum, a graça comum sobre todos. Até porque você já percebeu que ninguém reclama sobre as leis que falam sobre assassinato, proibição no roubo, proibição do perjúrio, que é sobre o falso juramento. É tudo lei moral. Mas você é grato, sendo crente ou não crente, sobre isso. Por isso que ninguém precisa temer quando alguém, se ela é cristã, ela vai ter valores mais, encorpados sobre isso. Leis que protegem o casamento, a moralidade de uma família ali, da sua casa. Isso é profundo para a estabilidade de uma nação. Então, quando você vê valores que são da família sendo atingidos, é para desestruturar aquilo que é precioso aos olhos de Deus. Então, leis e um tanto faz político com aquilo que é valores familiares importa.
Isso está sendo ruína na nossa geração. Estamos testemunhando, né, a facilidade que se criou agora, sem entrar na questão de alguns abusos e de outras dificuldades, mas a banalização do divórcio é um absurdo. A banalização sobre o casamento, primeiro porque isso é uma instituição estabelecida por Deus. E aí se o cara é homossexual, ou ele é ateu, ou ele crê diferente, beleza, você pode viver nessa sociedade da graça comum com outras leis, mas eles querem usar daquilo que é estabelecido por Deus e desconfigurar em nomes, em palavras, em todes e ides e não sei das quantas. E aí tem os pastores agora, porque querem só entrar na página da curtição da revista Caras Gospel, e o cara não quer ofender. Ele não quer mais ofender com nada. Espera aí, o Evangelho expõe aquilo que está errado em nós. O Evangelho é avisar, olha, esse caminho é mau. Vira, há uma conversão na vida para ir para os valores do reino de Deus. Eu não quero estar na Globo, tendo uma série ali religiosa, e você mal usar a palavra de Deus ali, porque você quer ser o legal da turma. Você quer ser o bacana. E aí você quer montar um estilo de igreja. Irmãos, a gente até tenta aqui ter uma igreja confortável. Por favor, não tem problema ter parede preta, ter iluminação, ter música contemporânea. Você quer ter uma coisa mais calma para diferentes públicos que a gente atinge. Uma igreja clara, com iluminação. Enfim, não é sobre isso, não é sobre a estética. O problema é quando eu uso dessa estética cultural para ser um legalzinho da turma, para ser aceito. Mas o Evangelho vai dizer, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então vai bater de frente. E aí entra aquele negocinho, eu estou submisso a autoridades governamentais, mas até o ponto em que isso não ofenda o meu Deus. Não estou brincando, irmãos. No Canadá, recentemente, teve igrejas que não foi por causa da pandemia que elas estavam indo na contramão sobre abre ou fecha a igreja lá. Teve alguns pastores lá, porque lá tem já uma questão da instituição, da questão da homossexualidade e no viés político pesadíssimo, e há textos bíblicos que já são considerados proibidos lá de serem pregados. Então se usou de um pretexto de um momento para ir atrás de alguns pastores ali, e aí a palavra, no ambiente cultural vai se usar a palavra mais conservadores, né? E é isso. Teve gente séria sendo perseguida, e que não é da nossa denominação, né, nem da nossa tradição cristã evangélica, do jeito que a gente entende um monte de coisa, mas não era isso que estava acontecendo. Então chega esse ponto, fala, será que vai chegar? Chegou. Já está em andamento. E só não é pior porque ainda há muito freio, muitas maneiras de se frear, porque ainda há alguns mecanismos que ainda estão funcionando. Mas há um momento que você tem que andar com o Senhor, com os valores do reino de Deus, e continuar neles. Eu acho muito interessante, porque se você pensa que a questão de gênero na escola é de fato uma preocupação com crianças, não é. Isso é uma bagunça de Satanás para desestruturar nossas crianças e virar essa bagunça que você já está vendo os desdobramentos. E aí quando uma cidade se cala, eu faço parte disso, tá, irmãos? Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu participo desse processo. Quando uma cidade como a nossa não levantou sua voz na época, quando um shopping center da cidade colocou aquela bagunça de banheiros unissex aqui, e todo mundo ficou com cara, né, porque a gente fica mesmo chocado e não sabe o que fazer, por causa da imposição de uma minoria doente. Aí você vê que a distorção, irmãos, é uma coisa mais grave do que você está pensando, é mais sério do que você está pensando. E eu não estou falando que aí a igreja iria se levantar com eu não sei o que fazer também. Eu fico perdido com algumas coisas. Porque a gente só tem que saber o seguinte, Senhor, tem misericórdia de nós, porque estamos perdidos. E vai chegar um tempo que essas coisas elas vão tomando um outro valor, isso e aquilo outro. Agora, isso foi revertido aqui na cidade. E é interessante que vem eleição, e por causa de outras bagunças dos valores que vão em eleição, e
toda a confusão que você sabe do que eu estou falando aqui, a gente vive, a gente perde o norte de algumas coisas que não é sobre ser mais radical nisso ou radical naquilo, conservador, não é sobre isso, irmãos. Até porque, deixa eu falar uma coisa, você não é grato, e porque Deus nos colocou nessa terra aqui, para a gente viver, é bom que tenha leis ambientais, que não é para todo mundo sair botando fogo onde bem entende, tem que ter regras. Como cristão, eu sei que Deus é criador dos céus e da terra, e eu posso fazer bom uso de toda a criação que o Senhor me deu. A igreja deveria levantar essa bandeira primeiro, sobre o meio ambiente. Não com as besteiras que essa bandeira carrega. Até existe um ministério muito sério chamado A Rocha, que é um ministério internacional, começa a sua base ali, é em Portugal. Eu conheci isso por causa do ministério do pastor John Stott, que lá em 83, 84 já falava sobre isso. Né? E olha o atraso de engajamento. E eu não estou falando das besteiras que é feito em nome do ambientalismo agora e tudo. Mas quem falou que cristão é contra o meio ambiente? Deus nos colocou aqui para cuidarmos daquilo que Ele nos deu, nos abençoou. Cuidar de coisas que destroem nossas crianças é nosso dever também se colocar ali. E é por isso que o direito à vida, a igreja se opõe ao aborto. E quando se coloca em favor do aborto, não cai na conversa de gente que está distorcendo a verdade sobre, mas e o abusador, e o estupro? Meu amigo, isso daí é tratado em outra esfera. A lei já fala a respeito disso. Não há nenhuma dúvida sobre alguém que é estuprado, alguém que foi violentado, alguém... A lei protege. Eu não sei se você percebe, irmãos, a besteira cultural que a gente cai. É que nem quando começou esse papo de homicídio e feminicídio. Porque colocaram que homicídio... É homicídio, né? Dá até confuso. Porque homicídio não é sobre homem, é sobre humanidade. Né? Homem, macho. E aí a sociedade entrou numa besteira da parte do falar aí da língua, entrou numa coisa que é cultural de distorção. E é engraçado que se o crime acontece de uma mulher contra mulher, não se usou o nome de feminicídio, quando você escutou agora recentemente de uma professora que foi assassinada pela ex. Você escutou? Eu não escutei feminicídio vindo à tona. Por quê? Porque não pode. Que aí tem que inventar outro nome. Então você vê a besteira que a gente está engajado de coisas. E aí a gente está aqui, irmãos, num texto que fala sobre autoridade. Só que a gente lê 3 livrinhos de escola bíblica, mal conhece o Pentateuco, que a gente está fazendo esforço agora na escola bíblica aqui, que hoje inclusive foi um dia de estudo. Estou feliz pela igreja, pelo engajamento dos irmãos. Hoje foi o 3º estudo. 3º, né? O 4º? 3º, né? 3º estudo. Estamos fazendo aí mês a mês, está sendo um crescente aqui no meio da igreja, crescendo, né? No meio da igreja aqui em termos de engajamento, tudo, joia. Mas aí, desculpa, meu irmão, para entrar nesse treco aí, nesse ambiente, tem que ter mais preparo. Não é sobre só, por favor, eu estou falando um em comparação com o outro. Vai no culto de oração, ore muito, seja uma pessoa temente a Deus de joelho, mas abra a palavra de Deus e vá atrás de conhecimento. Porque é um chamado difícil, dificílimo. Servir como um servo de Deus na esfera pública. Porque aí você tem essas aberrações políticas aí, e que levam o nome de pastor, mas o cara não tem chamado nenhum público. O cara não sabe o que está fazendo lá e foi eleito. Porque tem uma igreja grande, uma visibilidade grande, e aí ele faz coisas bestas grandes em nome de Jesus. E o escândalo cai para a nossa conta. Até porque teve um tempo atrás que uma grande igreja neopentecostal, quando ela fazia besteira pública, aí ela era povo de Deus. Agora, quando vai em outros avanços dela, ela é a única igreja avançando. Mas na hora erramos, aí vem... Por quê? Porque é manipulação. Porque é o lance de você olhar para cá e aprender a discernir. Mas é difícil, irmãos. O processo de discernimento não é simples. É crescer, é amadurecer. É que nem eu fui conversar um tempo atrás com um jovem,
que queria entrar na carreira pública aqui. Aí, nessa conversa, você percebe que não, o cara não queria entrar na carreira pública para servir, ele queria um atalho para enriquecer. A conversa era essa. O cara não tinha lido um livro de política, de teoria social. Sabe, nenhum nome de nenhum sociólogo. Eu estou falando isso porque isso é básico, irmão. Você vai entrar na carreira pública, estou falando carreira pública da maneira de maior responsabilidade, porque se você vai entrar do administrativo da cidade, por favor, irmão, você está no outro ambiente, sirva bem, que Deus te use ali. Mas estou falando nas esferas de decisões. O cara não quer ler um livro difícil, não quer entrar em conflito com coisas de textos que são mais densos. Até por isso, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não para a gente ser uma igreja intelectual, mas se a gente levantasse a mão aqui, quantos aqui fizeram um mestrado? Quantos aqui fizeram um doutorado? E por que você parou? E aí a gente quer dar palpite igual a seleção brasileira. Chega um Ancelotti, e eu que estou com o Dorival no meu time, eu quero fazer piada com a chegada do Ancelotti. Né? Quer dizer, ó, brincadeira. Só que no futebol é brincadeira mesmo. A gente vai, se gostar, vira. Eu durmo tranquilo. Mas no país que você está, nas decisões que estão aí, e aí a gente fala ainda às vezes com pouco caso, porque de fato é muito complicado essa parte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas alguns são chamados para um passo mais sério. Porque quando a gente chega em momentos da vida em sociedade e fala, não temos escolha, é porque as escolhas atrás foram muito erradas. E a nossa oração hoje, Senhor, traz um avivamento sobre a nossa nação, levantando a tua igreja. Mas que nesse avivamento o Senhor levante homens que tenham temor do Senhor. E homens que vão produzir literatura, que vão produzir educação, meios na saúde pública, leis e promover vida onde o Senhor levar. Então, meu amigo, meu irmão, você que tem um filho, uma filha, você que é jovem adolescente aqui, vá fazer aquele curso de medicina, mas não é porque você quer ser rico, é porque você quer ser de uma bênção tamanha na tua área, que Deus vai te usar poderosamente para promover justiça, bênção, saúde pública, onde Deus te levar, e recursos para a obra de Deus. Deus vai te fazer um advogado temente a Deus, porque advogado picareta, com exceção do meu pai, que é advogado aqui, aposentado, né? Porque a gente sempre olha assim, né, para a nossa casa. Não, mas tem que levantar advogados tementes a Deus, que no meio de um caos, promova a justiça, ou lute ali por aquilo, que a gente possa ter promotores públicos, juízes, irmãos, quantos querem ser juízes aqui na nossa igreja? Não vou pedir para você levantar a mão, não, mas só de uma maneira hipotética, tá? E de ilustração. Se pudesse levantar a mão aqui, mas vá ser um juiz, porque não por causa do status, e porque você sabe que ele tem férias assim, e é remunerado não sei o quê. Vá porque você quer, uau, que haja justiça, que haja a verdade do Senhor prevalecendo ali, porque Deus, eu tenho um outro olhar para a vida. Isso faz ser na educação, sendo um professor de excelência. E aí eu vou para outras áreas, é isso que começa em casa. É por isso que a gente tem que querer tudo isso, mas começa com pais e mães que olham para os seus filhos e querem ser bênção no lar. Mas é aquela coisa, né? O cara em casa, você está só quebrando o pau com o cônjuge, com a esposa, com o marido, tal. Os filhos estão ali comendo, né? Na tua frente, no meio daquela discussão toda. Aí depois, porque discussão existe, irmãos. Eu já fiz isso errado com a D na frente das meninas diversas vezes. O que elas precisam ver também é a gente pedindo perdão. Porque só vê a hora que quebra o pau, aí é uma distorção. Agora, se vê que papai e mamãe erram, mas depois há perdão, há choro e há forma de prosseguir, opa, há o evangelho da graça na vida deles. É sério esse negócio. Então, papai e mamãe brigou com alguém, na hora da reconciliação, avisa a pessoa que vocês se reconciliaram também com a graça do Senhor. Porque tem muita gente também que, quando está brigando no relacionamento do cônjuge, só leva a desgraça para o colo dos outros. E aí, na hora que há o conserto, não volta para o mesmo colo que despejou, que jogou tudo lá. Mas aí não fala, então, mas aí a graça do Senhor premiou nossa vida de novo. Para virar um testemunho, não maledicência, não coisas fora do contexto. Por quê? Porque aí você quer consertar o Brasil com o pai que não vai declarar o imposto de renda essa semana, porque não, que isso aqui é nosso aqui.
Lembra que não está escrito aqui essa ligação, tá, irmãos? Mas, contudo, né? Ah, Senhor, conserta a nossa nação! Mas, Senhor, não olha para agora, nos dá os 5 minutos de licença, só para poder fazer aqui e lançar. Oi? É isso, irmãos, é isso que é a nossa o que está desproporcional na vida. O testemunho evangélico com a vida de fato, muitas vezes é um negócio. Aí a pessoa não quer vir aqui visitar a igreja, visitar um pequeno grupo, almoçar na tua casa, porque fala, eu vou entrar naquela loucura de uma vida desconectada da realidade. É pessoas vivendo uma outra dimensão, né? São os multiversos, né? Aqui na igreja é um multiverso, na vida fora, agora está em voga essa palavra. Agora, irmãos, olha que interessante. Vamos terminar aqui. Porque tem muita coisa, é um texto muito sério. Porque é interessante que, nesse processo todo, inclusive o Senhor nos coloca em posição de autoridade e de poder e de decidir algumas coisas, mas o Senhor também fala que o seu reino não é por força. Não existe a lei da conversão. Você tem que se converter. Vamos ter batismo aqui. Tem que afundar na água. E a gente vai contar até 3, para ter certeza. Né? E vamos chamar o irmão Gago ainda para fazer o afogamento. Para ter certeza que a coisa fica boa. Né? Já pensou, irmão? Né? Eu te, né? E deixa o menino lá. Não é isso. Nós batistas não estamos só querendo afundar a pessoa na água. Se tiver a chance, a gente afunda. Na brincadeira. Mas não é essa a preocupação. Não. Espera aí. Tem muita coisa séria aqui nesse texto todo aqui. E a gente precisa entender. Espera aí, não é por força. Até porque Jesus vai falar assim em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Se tivesse alguém ali que poderia ter eliminado esse caminho com uma decisão só, era Jesus. Mas ele faz outra escolha. Interessante que entender que o reino de Deus é estabelecido por fé nele, Jesus, Filho de Deus. É o que o texto diz lá, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Em outras palavras, fé não é coagida, fé não é forçada por meios físicos, como aconteceu com as cruzadas, como chegou aqui quando o Brasil foi colonizado e vinham os jesuítas e vinham não sei o quê, e toda aquela história que você sabe que misturava religião e colonização. Mas espera aí, fé é despertada pela palavra. É por isso que você não pode pregar o Sermão do Monte e transformar em lei. Porque o Sermão do Monte é para nascido de novo. Tem coisas na palavra de Deus que você tem que nascer de novo e viva. E segue. Não faça lei. Porque ninguém vai conseguir viver esse negócio. A fé, ela é despertada pela palavra de Deus. E eu preciso pregar ainda, irmãos, porque vou terminando aqui, mas entenda que pregar e ensinar a palavra de Deus é aquilo que a gente chama de as maiores liberdades que podemos ter, mais preciosas para um cristão neste mundo, é isso, é pregar a palavra de Deus com liberdade. É por isso que em país que tinha as portas fechadas, e alguns ainda têm, por causa da religião daquele povo, e por causa, antigamente a gente tinha cortina de ferro, né, que fala, quando não podia levar a palavra de Deus nos países comunistas. Aliás, na China, né? Basta perceber que a China não é só questão de imposto, né? Alto ou baixo lá. A questão de tudo que é feito ali contra a palavra de Deus também. Então você tem irmãos que levam a palavra de Deus nesses locais em desobediência civil, mas porque é a palavra de Deus. Aliás, irmãos, coisa de desobediência civil, aquilo que promove vida e não morte, e não faça disso um jogo, tá? Mas, por exemplo, está lá os espias tentando entrar na Terra Prometida, são escondidos na casa ali da prostituta,
Quando chega a pessoa, cadê os homens? Estão aí? Não, não está. Ai, ela não podia mentir. Como assim? Ali é sobre vida e morte. Não é sobre brincadeira de esconde-esconde. Quando Hitler, na Alemanha, estava perseguindo os judeus e pessoas tementes a Deus esconderam na sua casa e preservaram essas vidas, eles não estavam brincando de verdade ou mentira. Ah, bate lá o cara, é suástica, né? Na casa. E aí, tem judeu aí? Ai, tem, porque eu não posso mentir. Ai, tem 3, está embaixo da cama. Não tem ninguém, não. Por quê? Porque é outra coisa. Eu desobedeço agora porque eu vou preservar a vida. Que paranoia, porque tem gente que é literal demais com algumas coisas. E aí você precisa trazer o discernimento. Tem que você também explicar aqui, irmãos, porque é assim. Por isso que é mais difícil a vida de vida engajada nas coisas aí do que as nossas compreensões teológicas e de escola dominical que não aguenta o tranco de cruzar a rua. E aí que entra esse ponto, irmãos. A nossa fé é para pregar, é para anunciar. Mas se tem um muçulmano passando necessidade na tua rua, porque não chega recurso federal lá, não consegue emprego aqui, porque migrou lá da Síria para cá por causa da guerra, o que você está esperando para levar um prato de comida para ele? Ou uma cesta básica? Ah, mas ele não se converteu ainda. E quem disse que você tem que estar convertido para levar um prato de comida a alguém? Que loucura é essa de evangelho esquisito? É para amar, é para servir, é para aquecer, é para compartilhar, é para viver, mas não para impor. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e se é do Senhor, vai ser despertado. Por isso que não tem que. Agora, a nossa tolerância com outras religiões não é porque não há diferença entre as religiões, é porque o Senhor, que é a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, que Ele é a verdade, o caminho e a vida, ou o caminho, a verdade e a vida, né? Na ordem do versículo, João 14,6, é Ele que fala, não é por força, mas é pela palavra que vai alcançar o coração do perdido. Por isso que a gente luta pela liberdade religiosa no nosso meio. Sim, você pode ser muçulmano, você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser isso, você pode ser o que quiser nessa vida, e eu posso pregar a palavra de Deus. Porque o que está acontecendo em alguns países, por exemplo, como a França, você tá acordando ou você está meio atordoado ainda, não percebendo? Que a França está se tornando maioria de religião muçulmana por causa da migração que foi coordenada para isso acontecer, não é do acaso. Porque a questão de... Eu estou fugindo das palavras agora porque a gente não usa esses termos faz muito tempo, e eu sou da área da sociologia, mas a questão demográfica em toda a Europa é para menos, porque não tem um filho só, tem um filhinho só. Por quê? Porque é difícil ter 2. Olha, porque você não vai ter dinheiro. Imagina ter 3, então. E aí, no meio muçulmano, no Islã, tenha quantos filhos você quiser, porque é bênção. E eles nascem, continuam na religião, e por questão de conta, irmãos, é matemática. É matemática. E é silencioso esse movimento. E você vai para a França, irmãos, eu morei na Europa, fui para a França algumas vezes, inclusive na Copa do Mundo de 98. Fui naquela fatal época daquela Copa de 98. Mas foi maravilhosa a viagem, foi impressionante. E essa França de agora, que você olha e fala, o que isso se tornou? Em 20 e poucos anos, em 30 anos mudou. E é por conversão? Não, é por outros meios. E com isso eu estou falando só como uma coisa que o mundo vai andando. As épocas vão passando. Mas o evangelho não cresce por força, por intolerância religiosa. Mas onde o evangelho ali criou as bases da tal lei moral judaico-cristão, que foram os Estados Unidos da América, e toda a Europa bebeu dessa fonte também, por causa da reforma protestante, é ali, você pode ser o que você quiser, mas eu prego o evangelho. Continuo pregando meus valores. Aí, se você migrar para cá, você pode migrar, mas você vai migrar com esses valores, não querendo impor os outros. Só que falar isso em teoria é bonito. Na prática, é o que você está vendo agora desmoronar. A conta chegou.
Toda a Europa está vivendo isso. Se for para a Inglaterra também. Os Estados Unidos tem uma outra coisa, uma outra questão histórica. A forma como nasce a nação, a forma que o evangelho chega ali, as rupturas que eles passam é diferente. E não é à toa que os Estados Unidos continuam sendo, às vezes, tão criticado. E aí a moçada, preciso falar isso publicamente para ficar registrado pelo menos uma vez na vida para alguém. Né? Essa oposição cultural aos Estados Unidos, irmãos, não é porque eles têm iPhone. É por causa dos valores como nação. E hoje, os Estados Unidos ainda continua sendo a maior força missionária desse mundo. Não pense diferente. A obra missionária desse mundo é mantida com recursos em dólar, com agências missionárias plantadas lá no início de séculos atrás, com irmãos que, com seus cacuetes evangélicos ali, mas foram tementes, passaram o bastão para outra geração. Aí você tem essas grandes instituições. Inclusive, essas instituições que hoje vão contra o evangelho, mas Harvard, Princeton, tudo nasceu no berço evangélico, de homens ali tementes a Deus que plantam e desenvolvem a educação pensando tudo para a glória de Deus. E aí hoje virou outra coisa. Então, isso que é lindo a gente aprender a história. Mas vamos finalizar? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque você e eu temos que prestar conta ao nosso governo. Temos imposto para entregar nessa semana. Eu nunca pensei que essa mensagem fosse tão prática, com lição de casa. Temos que ter joelho no chão para entender as distorções que a gente está vivendo. Entender, inclusive, que não é brincadeira quando a gente quer se opor a um governo que tem a sua autoridade governamental. E quando que essas coisas acontecem, olha, o ambiente tem que ser muito grave, sério e não é besteira. Mas como é que a gente vive? Pela misericórdia do Senhor, irmãos. Sabendo que o evangelho não é pelo grito. O evangelho não se vence pelo grito. Ah, vamos cantar bem alto aqui que esse bairro vai conhecer o evangelho. Ué, 14 anos que a gente está aqui. Graças a Deus, irmãos, que depois de 14 anos, nós temos alcançado esse bairro. São diversas famílias que já congregaram conosco e ainda congregam aqui, que são da nossa vizinhança. Porque 14 anos depois, se não tivesse uma alma aqui desse bairro congregando com a gente, misericórdia do nosso testemunho. Seria uma vergonha. Por isso que eu quero falar com todas as letras, essa onda de igreja rodoviária, que todo mundo só passa, celebra, mas vai embora sem vínculo nenhum. Meu Deus do céu, que caminho é esse? E por favor, eu não sou contra nenhum grande ajuntamento. Não é sobre isso que eu estou falando sobre essa cultura. Porque tem coisa séria sendo feita em nome de Deus, que as pessoas estão se ajuntando ali também, no nome do Senhor e avançando. Que assim o Senhor prospere a igreja que é dele, na nossa cidade, país, mundo afora. Inclusive porque nós estamos orando por crescimento, irmãos. Mês que vem, esse vai ser um tema aqui na igreja, a cada domingo. Da gente orar, perseverar e entender, Senhor, para onde vamos? Qual é o desdobrar aqui dos próximos 14 anos? Já comentei aqui na igreja, a gente não está aqui para pagar a conta. A gente não está aqui só para abrir porta e fechar a porta porque é domingo. É para servirmos ao Senhor onde Ele nos coloca. E eu quero que você fique em pé, porque o Senhor tem te colocado em algum local, no lar, na escola, na vida pública, onde o Senhor tem te colocado para servir. Fecha teus olhos e vamos orar.